Bom, vamos agora fazer aqui um vídeo onde vamos fazer uma configuração de sistemas em failover, neste caso com 4 servidores. Estão 2 servidores neste momento a trabalhar, que serão então 200, e depois temos outros 2 servidores que vão estar a trabalhar, mas com o GlusserFS, que é então um software que permite fazer a replicação da informação e permite então trabalharmos em termos de quebra. Temos aqui a configuração e os IPs de cada uma destas placas, portanto eles já estão configurados. A solução será esta: se este servidor for abaixo e se nós depois fizermos, portanto, uma configuração para serviço HTTP, FTP ou whatever, aquilo que vai acontecer é que a informação este vai assegurar. Nós aqui só temos aqui um router, mas se tivéssemos 2 routers, se nós tivéssemos então aqui 2 routers a trabalharem em failover ou com load balance, aquilo que sucederia era que o outro servidor iria assegurar então esta mesma ligação. Por outro lado, os dados são colocados nestes servidores de back-end, portanto, onde a informação é enviada, e caso falhe um dos servidores, o outro assegura a informação, como iremos ver, e de qualquer forma, depois quando este retorna, automaticamente a informação é transferida e copiada entre estes servidores. Portanto, temos aqui neste desenho a configuração com a identificação das diferentes placas. Nós neste momento temos então aqui o Centro Smart, que vamos então ver. Está aqui então o Centro Smart. O Centro Smart tem então esta configuração, ifconfig. Temos então as placas virtuais, tem então o ETH2, tem o ETH1 e tem uma placa neste momento que está em NAT e que está a trabalhar para o VirtualBox. Mas dito isto, se nós pingarmos então pela Lua, menos C3 Lua, vamos então verificar que ele está a chegar com a resolução por hostname. Esta informação encontra-se, e eu já vou pôr isso num fecheiro, dentro do fecheiro etc hosts, para que não exista resolução por parte do DNS. Portanto, ele vem pesquisar diretamente o FQDN das máquinas e faz então a resolução direta de nome para IP. Portanto, se nós pingarmos Venus, ok? Portanto, estamos então também a chegar a Vênus e à Lua. O outro servidor que temos será então este que está aqui, que é então Terra. Neste servidor Terra temos exatamente a mesma situação. Portanto, se nós pingarmos tanto Vênus como se pingarmos a Lua, nós temos, portanto, resolução. A resolução, obviamente, também dentro do fecheiro hosts. Portanto, temos aqui esta informação e temos então os 2 servidores que estão ligados, que será então o Marte e o Vênus, a Lua e Vênus. Vamos entrar aqui no Vênus e vamos fazer toda a configuração baseada aqui neste mesmo Vênus. Portanto, o Vênus, se nós pingarmos tanto Marte, portanto, ele não tem a configuração de Marte. Já tratar disso, none etc hosts. Ele não tem a configuração de... pois, falta aqui. Ainda bem. Ok, então vamos colocar aqui a configuração de Marte. E a configuração de Marte é esta. Ainda bem que fizemos este teste e é conveniente sempre realizar estes mesmos testes. Portanto, se pingarmos então Marte, ele está então desde já a resolver. Se pingarmos então a Lua, a mesma coisa. E se pingarmos então a Terra, e daí aspas aspas. Portanto, esta resolução é feita. Vamos só aqui ver o último servidor, que é então a Lua.
Portanto, temos então aqui a Lua, temos também a resolução, neste caso a Lua está ligada diretamente a Marte e está também ligada diretamente à Terra. Portanto, isto tem a ver, de facto, com a imagem que temos aqui, com o esquema que aqui temos então estas ligações. Para resolvermos isto em termos das máquinas virtuais, aquilo que vamos ter que fazer será então realizar a configuração de uma rede interna e, portanto, temos neste caso o adaptador 1 e voltando novamente à imagem, nós estamos então aqui na Lua, temos então, qual era aquilo que estávamos a ver? Portanto, estamos então a ver Terra-Lua para o ETH0 e, portanto, é esta interface, ETH0, tem este IP, ali tem este IP e, portanto, tanto este servidor como este partilham da denominação Terra-Lua. Portanto, isto está aqui, tanto neste como se viermos aqui à Terra, para a placa respectiva, numa primeira QNAT, temos então Terra-Lua. Portanto, os nomes coincidem, temos Terra-Vênus, se viermos aqui à máquina de Vênus, temos então também Vênus-Lua e Terra-Vênus, e portanto temos, utilizando estes VLANs, entre aspas, com a virtualização, estamos então aqui a trabalhar. Obviamente que isto não seria necessário se nós tivéssemos aqui um switch, não sei se está para aqui um switch aqui que me possa ajudar, está para aqui um. Portanto, se tivéssemos obviamente um switch, as ligações estivessem feitas em termos de switching, não necessitaríamos disto. Ok, com base nisto vamos então para já criar aqui 3 sessões de SSH e vamos fazer a configuração dentro do Vênus. Portanto, vamos entrar SSH, neste caso como formando na Lua, portanto yes, a password, ok, portanto temos então aqui uma janela para a Lua, só abrir aqui mais isto, vamos abrir aqui mais uma janela, SSH, vamos entrar então também em Marte, pode ser formando Marte, a password, estamos então já em Marte, vamos abrir mais uma janela então para SSH como formando e vamos entrar então também na Terra. Portanto, temos neste momento 4 ligações. Falta já agora também mais uma para o próprio Vênus, para termos então aqui a informação. Portanto, temos uma ligação para a Lua, Marte, Terra e Vênus. Ok, primeira situação. Eu vou abrir aqui na atividade, vou Notepad. Está um bocadinho lento, para não dizer bastante. Ok, portanto, primeira coisa que vamos fazer é verificar as configurações das interfaces. Vou copiar para aqui, portanto, SU menos. Vamos então. Isto está um bocado lento. Network sysconfig / network scripts. Portanto, temos aqui a configuração destes fecheiros e, portanto, aquilo que eu vou fazer aqui um cat a estes fecheiros de IFCFG ETH para termos então, e vou copiar depois os dados para ora, um bloco de notas aqui do Debian é o gedit. Está aqui o gedit. Vamos utilizar aqui o gedit. Temos ali o vim. Epá, isto está um bocadinho lento. Deve ser do calor. Pam, pam, pam. Ok. Aula, hoje estamos a
Hoje é dia 6, não é? Do 7 de 2016. Temos então configuração, interfaces, hosts, neste caso do Marte. Ok? O Marte está então em CentOS. Vamos só guardar isto também, já agora dentro do Documents, vamos gravar isto como 703 Cluster FS. Então, a configuração que nós temos, isto vai demorar um bocadinho mais aqui, epá, isto está mesmo lento. Ai. Portanto, vamos então copiar isto. Temos então a configuração aqui das placas. Temos ali o ETH0. Depois o ETH1 e finalmente o ETH2. A configuração do etc/host também vamos fazer. Ok. E finalmente temos isto para para o outro no servidor, neste caso, portanto no Terra. Configuração, interfaces e etc/hosts. Aquilo que vamos ter, vamos aqui para o Terra, su- password. Ok, finalmente. Portanto, fazemos já aqui um cat/etc/sysconfig network-scripts e fcfg eth asterisco. Portanto, temos aqui os dados. Ok. Não vale a pena estar a colocar aqui um separador. Agora, no etc/hosts, aquilo que está definido. E esta é a configuração. Na configuração, neste caso, da máquina, configuração de Lua. Portanto, a configuração da Lua, vamos entrar aqui para a Lua. Aqui um problema com a palavra passe, que é fugidia. Ok, cat/etc/network interfaces. Portanto, temos aqui o conteúdo. A configuração, neste caso, do etc/hosts, que é em tudo semelhante a este mesmo. Ok. E finalmente a configuração do Venus.
Portanto, a configuração então de VANs nós temos nas interfaces. Podemos fazer vamos enviar isto. Como é que se chama este fecheiro? Este fecheiro está a ser guardado onde? File. Isto está em Documents. Ok. Documents, yes, 703. Ok. Vamos por aqui o conteúdo. E também a configuração do fecheiro host. Ok. Depois disto e de termos então certificado e pingado entre cada um dos hosts, aquilo que nós vamos agora fazer será então proceder à instalação propriamente dita em ambos os servidores. Temos então instalação dos pacotes do Gluster File System e por outro lado também dos pacotes de Fuse. Para fazermos isto, vamos lá ver aqui em termos de history, su-password, só aqui ver. Opa! History grep apt. Portanto, a instalação nós já tínhamos feito anteriormente, é então feito com esta linha de comando. Então temos isto em root, ou então com o sudo, não é? E fazemos então a instalação dos pacotes. Portanto, isto vai então instalar um conjunto de pacotes que estão então instalados. Portanto, tanto dos pacotes do Gluster FS, tanto em Venus e na Lua. Portanto, temos então que realizar esta instalação que está aqui. Após realizarmos então a instalação, vamos para já, há aqui uma outra situação. O Gluster só pode trabalhar se nós tivermos então um disco e, obviamente, que em termos de configuração, a reposição da informação cá em cima só deve ser feita, agora não tenho para aqui nenhum disco aqui à mão, só deve ser feita se nós tivermos aqui um sistema de RAID, e só faz sentido realmente se depois a informação vier para cima de um RAID. Neste caso, nós adicionamos, sem criarmos um RAID, está depois noutros vídeos, adicionamos só um disco, que será, e vamos agora neste momento só montar o disco, e depois vamos colocar o RAID lá em cima, dev st, e portanto temos aqui o disco que foi adicionado, que é um disco que tem 8 GB ou algo do género, e vamos então fazer o fdisk deste disco, dev/sdb. Ok, vamos então criar um novo disco, criar uma nova partição primária, e vamos utilizar todo o espaço, vamos gravar e já temos então o disco disponível. Portanto, neste momento já temos então aqui este disco. Vai ser necessário realizar a montagem, neste caso do disco, e para tal, portanto aqui vou colocar aqui como nota, o Gluster deve de ser utilizado sobre um file system que não contenha o root, portanto a montagem principal. Portanto,
Neste caso vamos então fazer a montagem, montar o disco. Vamos fazer a montagem no disco e partindo do princípio que nós estaríamos então, ou que estaríamos a trabalhar num RAID, vamos fazer então mkdir barra no MNT. Antes de montar isto, portanto, convém ainda formatar, não é? Portanto, o file system, make file system extension 4, pode ser assim, para o dev barra sdb1, ok? E agora mkdir no mnt barra RAID, vamos supor que ele fica então montado aqui em cima do RAID, e agora vamos então fazer o mount do dev barra sdb1 sobre o mnt barra RAID. Portanto, vamos apresentar o disco ali. Neste momento, se nós fizermos ls-al barra mnt barra RAID, vamos então verificar que já temos o Lost and Found, quer dizer que o sistema já está aqui montado. Portanto, montar o disco, posso colocar aqui as linhas de comando que fiz, mas será então isto, desde formatação, portanto temos aqui found, portanto ele já está montado. Convém colocar então colocar disco no fstab, ok? Então para que ele depois esteja sempre presente, nano barra etc barra fstab, e portanto aqui, ora, vamos utilizar, aqui não é, portanto neste caso será então o dev sdb1, vai ser montado no mnt barra RAID, RAID, convém que esteja bem escrito, está em extension 4, tem defaults e tem então 0, 0. Portanto, o resto não nos interessa. E portanto, esta linha vai permitir então fazer a montagem do disco logo no arranque sobre o fstab. Portanto, aquilo que fizemos foi então um nano barra etc barra fstab como root, como é óbvio, e depois temos então aqui a linha que foi adicionada. Ok, portanto temos que fazer isto neste caso para ambos, tanto para Vênus como para a Lua, e portanto vamos já realizar também essas tarefas já na Lua. Isto já é defeito de fabrico. O Media CD-ROM, ok, pode ficar aí, tudo bem, no problema. Vamos então aqui para a Lua, portanto fdisk barra dev barra sdb, new primary, ok, w, criamos mkdir mnt barra RAID, make file system extension 4 dev barra sdb1, foi aquilo que ele criou, mount em em dev barra sdb1 o mnt barra RAID. Vamos então montar aqui nano barra etc barra fstab, e na última linha eu penso que se nós copiarmos isto ele automaticamente coloca os dados. Paste. Ok, Ctrl X, Ctrl Y e S. Ok, portanto se fizermos agora aqui um mount do file system, mount grep sdb1 mount, portanto está aqui sdb1, ele está então montado aqui no sistema. Ok,
esta é então a parte mais de gestão então, do sistema. Vamos agora neste momento passar realmente à configuração do GlusterFS. Portanto, depois de instalado o GlusterFS, vamos então realizar o seguinte. Vamos criar e o que é que acontece? Portanto, os sistemas vão ser apresentados aqui. Aquilo que vamos apresentar aqui vai ser alguma coisa como, por exemplo, o diretório var/www, onde temos, por exemplo, aqui a informação das páginas web, por exemplo. Mas onde é que vai ser apresentado aqui? Aqui vamos ter então que criar sobre aquele RAID, no mnt/RAID, podemos criar uma que será então o store ou outro nome qualquer. Quer isto dizer que o conteúdo que vai estar aqui vai ser enviado para esta store automaticamente, tanto de um lado como do outro. Portanto, vamos ter que criar aqui uma pasta e depois vamos então associar essa pasta ao peer que o GlusterFS contém. Portanto, neste caso, vamos então criar mais uma pasta, mkdir/mnt/raid/store, e vamos fazer esta operação tanto em Vênus como na Lua. Ok? E agora, após termos então tudo isto, após termos montado, vamos então proceder, isto até pode ser o 2.2. No 3, vamos então realizar o seguinte. Portanto, vamos então criar, neste caso, ou adicionar os peers. O que é que são peers? Portanto, os peers, como o próprio nome indica, serão então sítios de atracação de navio, agora está-me a faltar o termo, serão então pontões, serão então portos onde chega então os barcos, e neste ponto onde chegam a informação, e estes peers nós agora vamos então identificar no sistema que temos. Só temos então um peer, portanto temos este que vai então funcionar como server, entre aspas, e temos aqui um peer. Se tivéssemos outros servidores ou mais servidores a funcionar como peers, iríamos adicionar também cada um desses peers, portanto, ao servidor principal. Portanto, para adicionarmos isto, fazemos então o seguinte, fazemos o Gluster peer e depois dizemos o prob e vamos então indicar que será a Lua. Portanto, aqui poderia ser por FQDN, por hostname, uma vez que está dentro do fecheiro hosts, ou então por IP. E, portanto, basta realizar esta operação só no Vênus. Ok, peer probe successful, e agora vamos ver o status para percebermos que temos esta ligação. Portanto, neste momento ele adicionou fiz a geneira, ele adicionou como peer então ele adicionou então como peer a Lua. Portanto, a Lua já está então a ser utilizada. Agora, o que é que vamos então fazer? Vamos neste momento também criar então um volume e será com base nesse volume, portanto, será então o 3.1, criar o volume de dados. Esse volume de dados, eles podem ser distribuídos ou então podem ser portanto também replicados, criar volume de dados replicados. Portanto, ele vai replicar depois a informação, e para fazermos isso fazemos então um Gluster volume
create, vamos então dar o nome que queremos a este volume. Vamos dizer que isto poderia então ser dados-www, por exemplo. Qual é o tipo de informação que vai residir entre eles? Réplica. Ele vai trabalhar com réplica. Vamos utilizar, neste caso, só 2 locais para fazer a réplica. Então indicamos 2. O transporte será então TCP. Ok? E depois indicamos quais é que vão ser os peers que fazem parte desses dados. Portanto, neste caso vai então ser Venus. O local em Venus onde ele vai colocar a informação, mnt/raid/store, e também, neste caso, o outro que vai então ser lua/mnt, uma vez que temos também a mesma estrutura de pastas, raid/store. Ok? Portanto, com isto nós vamos então criar este volume de dados e depois vai ser visualizado pelo CentOS como sendo aqui o local onde ele vai repor estes mesmos dados. Portanto, ele vai trabalhar sob a forma de réplica, vai utilizar então 2 peers apenas, daqueles que estão desde já adicionados. Um é o Venus e o outro é o Lua, também só temos 2, e utiliza o protocolo TCP para garantir então uma conectividade, e até porque nós não temos, como não temos aqui em termos de ligação, não temos aqui nenhuma entropia, não temos aqui routers neste caso, e no caso de switching deveria de ser algo bastante simples, portanto não há aqui problema de perda de dados, e ele com o TCP, portanto garante que a informação é replicada para os 2 servidores aqui no caso. Portanto, vamos então utilizar copy e vamos então realizar isto. Ele criou neste momento o volume e neste momento podemos desde já iniciar o volume. Então fazemos um cluster volume start e o nome que será então dados, foi o nome que demos, não é? Dados/www. E ele inicia então o sistema. E agora podemos então ver o status deste mesmo volume. Status. E temos então a informação que a tarefa foi então criada. Portanto, isto vou copiar tudo. Portanto, nesta primeira parte será então para criar o volume. O volume é então dados www, vai ser agora utilizado mais à frente. Portanto, ele criou. Aqui estamos então a iniciar, como o próprio nome indica, como está ali no comando, iniciar o volume, e depois, obviamente que isto é para ver o estado em que está. Bom, com base nisto, já temos então aquilo que é necessário, portanto já não necessitamos de mais nada relativamente ao servidor, neste caso a Venus. Vamos então passar, portanto 4, vamos então instalar o cliente Gluster FS, neste caso que vai utilizar também o Fuse nos CentOS, portanto em Marte e Terra. Portanto, agora, estando então em Marte, vamos então realizar o comando. Vamos passar então aqui para Marte, cd barra, portanto, isto é de dar também informação em Windows, depois acontece-me disto. Vamos então agora aqui para Marte. Portanto, o servidor Marte tem que ter acesso, portanto, já ao exterior. Vamos aqui ver se é verdade. Portanto, tem conectividade. Os sistemas devem estar obviamente atualizados e tudo isso, e vamos então install yum-y install, neste caso Gluster fs-client.
Ora, vamos ver a falta aqui um install. Vamos ver se ele então instala. Ok. Ele vai instalar com base no Fuse. Vamos também realizar a mesma operação já em terra. Aqui com o mesmo erro. Este é impressionante. É impressionante. Install. Isso era só para ver só se estavam com atenção. Portanto, ele está então a resolver aqui as dependências. Rebebel Paradise ao ninho. Vamos ver se ele agora instala. Portanto, isto para instalar Marte. Portanto, fazemos então o comando Shift Ctrl V. Convém meter aqui, neste caso, o install. Vamos ver se ele ainda está. Alguém deve estar a pisar o cabo da internet, que ele está um bocado lento. O Marte já está quase. Portanto, ele instala o Gluster FS Fuse, portanto, que permite então depois esta montagem no outro local. Vamos ver. Está mesmo lento. Era uma vez um cão que tinha 3 patas e está a... Pronto, temos que estar à espera. Portanto, ou alguém tem que dar à manivela, ou então vocês deixam de pisar o cabo wireless que isto funciona. Acabou, aleluia! Portanto, em Marte já terminou. Se nós fizermos então agora aqui um RPM menos query list, temos então nós que vamos então aqui ao Gluster, já agora, query all, grep, Gluster, eu penso que é... Está muito lento. Até que enfim. Portanto, temos então aqui o cliente. RPM menos query list Gluster fs -client. Ver o que é que ele instalou. Ele não está instalado. Gluster fs. Ok. Portanto, ele instala um conjunto de módulos. Temos aqui exemplos, etc. Mas já está então a trabalhar. Portanto, temos então os dois instalados no sistema. E agora vamos passar então, portanto fazemos isto tanto em Marte como em Terra. Ok? E agora vamos então para já 4.1 fazer 4.1 escrevi 3. 4.1 vamos então desde já fazer então a montagem deste mesmo sistema. Portanto, tanto em Marte fazemos então mount -t, o file system vai então ser o Gluster fs. Vamos então depois indicar o quê? Vamos dizer onde é que ele vai fazer a montagem. Entretanto, precisamos também de ver aqui uma outra situação. Aquilo que nós queremos fazer, ls-al /var /www, nós não tenho www. Porquê? Não tenho. Sim. Ok. Porque nós não instalamos aqui. Eu vou instalar rapidamente o Apache. Acho que é só isto, não é? Como? Falta o install outra vez, não é?
Epá, podia ser que estes sistemas agora fossem mais... É HTTPD, não é? Pois. Pode ser que eles agora melhorem agora o YAM e portanto o indivíduo já não precisa de escrever install, que ele automaticamente instala e desinstala os pacotes. Portanto, só para ver então aqui o seguinte. Já agora também fazemos a mesma coisa aqui em Marte. YAM-y install, não é? Devo escrever install. Install HTTPD. E tem que ser YAM. Por acaso o zipper é mais a nível do SUSE, do OpenSUSE, e é que eles mudaram agora o instalador de pacote. Agora não, já há algum tempo. O instalador de pacotes para o zipper. Mas isto era só para ver se... Epá, mas isto está um bocado lento. Ok, o que é que nós vamos fazer? Portanto, voltando novamente aqui ao exemplo, enquanto o pessoal não coloca o pé em cima, portanto, vamos utilizar o var www e depois ele vai então colocar a informação dentro do store. Ok? Se isto demorar muito tempo, nós arranjamos uma outra pasta. Porque isto não vale a pena estarmos aqui à espera que ele faça a instalação. Senhores, deixem passar os pacotes. Deixem passar o pacote. Ai, anda um pai e uma mãe a criar um filho para isto. Deixem... já passou, finalmente. Portanto, já? Ainda não. Epá, isto assim não pode ser, pá. Isto assim não pode ser. Eu vou parar o vídeo e quando ele acabar de coisa a gente recomeça. Ok, parece que já levantaram o pé de cima do cabo do wireless e portanto ls-al/var/www. Já temos então aqui a página, não temos o HTML, etc. E vamos então montar aqui. Portanto, ainda não temos aqui nenhuma página, já temos outros vídeos onde temos a criação das páginas dentro deste diretório. Neste caso vamos só criar aqui um fecheiro e prever então o que é que irá acontecer. Portanto, para isso temos então que fazer a montagem mount -t gluster file system. Vamos então montar o quê? Nós vamos então indicar que vamos montar o local, portanto vai então ser Venus, vai então estar, dizemos agora qual é o nome do file system, que era dados, o nome do volume, dados www, penso que era isso que nós tínhamos criado, deixem-me certificar, dados www, ok, e vamos montar em var/www, ok? Portanto, estamos então a realizar aqui a montagem. Se fizermos agora mount grep gluster, vamos então verificar que temos então os dados já aqui montados no sistema. Ora, isto então serve então da montagem, portanto isto será então na Terra. E vamos fazer a mesma coisa, obviamente, na Lua. Desculpem, em Marte. Estou na Lua, não me chateias que eu... Agora em Marte, portanto fazemos então mount, -t, o file system, então o gluster file system. Vamos então montar o quê? Venus também. Venus vai então estar em dados/www e vai apontar para var/www. E portanto ele acabou por montar. Podemos então fazer mount grep ao gluster e portanto ele também montou. Falta, vamos já fazer aqui o exercício final que é para terminarmos o vídeo, mas falta depois só indicar no fstab. Portanto agora 4.4, o que é que nós podemos, 4.3, criar fecheiros e verificar replicação em Vênus e Lua. Portanto, vamos então criar aqui estes mesmos fecheiros. Vamos cd/var/www. Podemos então fazer for i. Vamos criar aqui uma forma. Portanto, neste momento ainda não temos aqui nada, ls-al.
for e in, podemos então fazer uma sequência desde 1 até 10. Podemos então enviar do touch file $i e depois done. Ok? Portanto, se fizermos agora ls-al, ele criou este diretório. Reparem, estamos em Marte. Se viermos para a Lua, cd/mnt/raid/store, ls-al, verificamos então que ele já passou todos os fecheiros para a Lua e a mesma coisa vai acontecer relativamente aqui a Vênus. cd/mnt/raid/store, ls-al, temos então aqui todos os fecheiros, portanto, já passados. Vamos agora ver no caso da Terra, cd/, podemos fazer isto de outra forma, mas tudo bem, var/www, ls-al, portanto, reparem que ele aqui montou tudo, ele escondeu, porque ele inicialmente tinha estas diretorias, daí que eventualmente seja preferível nós criarmos primeiro a diretoria e depois fazer a montagem, ou então mover estes fecheiros para outro local e depois voltar a montar, porque neste momento ele não tem aqui o HTML e as pastas criadas então que são necessárias pelo Apache e por outros servidores HTTP. Portanto, neste caso, podemos aqui, por exemplo, fazer aqui um touch, vamos criar os fecheiros de forma diferente, criamos então um touch. Ora, como eu estou na Terra, será então Terra, por exemplo, e vamos dar, ora, vamos começar no, nós fizemos há pouco 10, não é? Vamos começar então no 11 até o 20, e ls-al, verificamos então que ele criou automaticamente estes fecheiros. Se viermos agora aqui à Lua, ls-al, já temos aqui os fecheiros que foram entretanto criados. Se formos aqui a Vênus, e daí